Vejam, eu tive a graça de trabalhar de perto com o cardeal Ratzinger. Desde quando eu fui seminarista em Roma, seminarista é pé rapado, né? Seminarista não tem dinheiro, gente. Então, para sobreviver, eu prestava serviço de tradução. Fiz tradução para vários dicastérios, cheguei até a fazer traduções, interpretação simultânea, o cara que fica lá na cabine, né, e põe os fonezinhos de ouvido, interpretação simultânea, essas coisas. E nos últimos anos de seminário, já como diácono e depois como padre, eu pude fazer serviço de tradução e também como censor, depois como padre, censor na Congregação para a Doutrina da Fé. Então, esse convívio, né? Claro, um convívio breve com o cardeal Ratzinger, mas um convívio que dava bastante segurança, né? Ter essa presença de um homem muito sério na sua forma de pensar, de fidelidade à igreja, e que pagava um alto preço pela sua fidelidade. Foi então que eu pude contribuir na aprovação da tradução brasileira do Catecismo da Igreja Católica, aquele catecismo amarelo, que inicialmente era uma capa preta, né? Eu trabalhei lá para a aprovação, e depois, quando o catecismo fez 10 anos de seu lançamento, ele foi lançado em 92, em 2002, eu estava em Roma como membro do Conselho Internacional de Catequese, né? Ratzinger era o responsável da doutrina da fé, e eu fui nomeado como membro do Conselho Internacional de Catequese, o COINCAT, que era um órgão da Congregação para o Clero na época. Depois mudou a competência do dicastério. E o Ratzinger, então, convocou um congresso internacional a respeito do Catecismo da Igreja Católica, que foi realizado na Sala do Sínodo, que fica em cima, é uma parte especial lá, tem aquela grande sala de audiência, Paulo VI, que todo mundo vê nas audiências de quarta-feira, né? Na parte do fundo tem um andar, que é onde fica a Sala do Sínodo. E eu pude estar ali, naquele congresso, em outubro de 2002, fomos depois recebidos pelo Papa João Paulo II, etc. E é aquela famosa foto que talvez alguns de vocês já viram, uma foto minha, onde eu estou ajoelhado na frente de João Paulo II, né, com o Ratzinger sentado do lado, né, que, aliás, o Ratzinger estava muito gripado naquele dia. Você vê que o Solidel está amassado, ele está com a cara assim, né? Mas, em todos os casos, é por ocasião desse congresso, então, aquela foto minha, né, junto com dois papas, né, ou seja, João Paulo II e o futuro Papa Bento XVI. Bom, nesse congresso, o cardeal Ratzinger disse uma coisa que para mim ficou marcada e que depois eu vi que ele insistia em outras colocações dele. Ele dizia para nós: é importante que nós tenhamos a ousadia de ler a Bíblia como um todo. O que quer dizer isso? Para os leigos, talvez isso não signifique grande coisa. Para nós padres que somos do métier, né? Nós sabemos o que é que fazem os exegetas modernos com a Bíblia. Eles cortam a Bíblia em picadinho, porque é assim. Você vai estudar a infância de Jesus? Não, aqui a infância de Jesus segundo Mateus não é a infância de Jesus segundo Lucas, porque a teologia de Mateus é uma, a teologia de Lucas é outra. Aí, quando você vai e pega e diz, não, mas olha só, São Lucas diz isso,
Então quer dizer que isso aqui que São Mateus está dizendo... Opa, para, isso não é científico. Isso não é científico. Porque você está pegando um trecho do Evangelho de São Lucas para interpretar São Mateus? Não. Cada livro deve ser interpretado por si mesmo e ainda o livro ainda é cortado em pedaços. Porque tal coisa... Não, isso aqui não é de Mateus, isso é uma interpolação que foi colocada depois. E assim a Bíblia vai sendo recortada em pedacinhos. Só que o cardeal Ratzinger estava dizendo, gente, a Bíblia é um organismo vivo, ela não é um cadáver para você cortar pedaços e fazer aula de anatomia. Entendeu? Se você pegar a sua mãe, colocar em cima da mesa de cirurgia e começar a cortar os pedaços como se fosse um açougueiro, você vai conhecer bastante a anatomia da sua mãe, mas depois acabou sua mãe, né? Ora, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, são um instrumento da palavra viva de Deus. Deus é o autor da Bíblia. E nós precisamos ler a Sagrada Escritura inspirados por aquele mesmo Espírito Santo que inspirou os autores sagrados. Então, a grandeza, não é, que a gente vê no cardeal Ratzinger e no Papa Bento XVI, é que ele, quando lê a Sagrada Escritura, ele é ousado. Ousado para os teólogos modernos. Ele é ousado. Ele lê a Bíblia como um todo. Ele não tem medo de ler algo no profeta Isaías e ver que no profeta Malaquias está lá um eco da mesma realidade e lembrar do livro do Gênesis, depois ele mandar para o Apocalipse, e depois fazer essas coisas, porque é assim que a igreja sempre leu as Sagradas Escrituras. Porque a igreja lê as Sagradas Escrituras com fé. É diferente você ler as Sagradas Escrituras como se você fosse simplesmente um arqueólogo. Ou seja, alguém que lê um livro antigo e vai cortando os pedaços e fazendo, né, interpretação de textos antigos, mas texto antigo morto. Não, a palavra de Deus vive. A Sagrada Escritura, ela é luz para os nossos passos. Então, como é que nós podemos refletir a respeito da palavra de Deus? Veja, várias coisas. Como Papa, o próprio Bento XVI nos deixou, né, um documento pós-sinodal a respeito das Sagradas Escrituras, em que ele mostra claramente esta realidade de que as Sagradas Escrituras devem, antes de tudo, ser lidas com a fé da igreja. E aqui, Bento XVI não é muito ecumênico. Ou seja, eu tinha um professor meu, jesuíta, Karl Becker, que Bento XVI depois tentou fazê-lo cardeal. Por alguma razão, eu não sei porque depois ele foi nomeado cardeal, depois não recebeu o barrete, não sei se problemas de saúde, ou ele não aceitou, porque já tinha mais de 80 anos, o padre Becker, né, que foi grande colaborador de Ratzinger na doutrina da fé.